Bom dia, bom dia. Agora sim, agora consegui pôr para gravar a aula. Bom dia para vocês. Nesse friozinho. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aê, João, bom dia. Então vamos lá, vou fazer a nossa oração. E eu coloquei aqui para vocês, cadê aqui em cima, que hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios de análise sintática. Lembra que eu havia pedido? Acho que eu ia até a letra I e eu ainda não corrigi. E também vou entrar na revisão de verbos intransitivos e transitivos que consta no LIP novo, tá bom? A gente vai fazer a revisão e fazer a correção também. Os dois assuntos estão juntinhos, certo? Então vamos fazer a nossa devoção. Escapismo. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Esse conselho bíblico, a princípio, pode dar a falsa impressão de que não precisamos nos importar com o que está acontecendo no mundo, na política, nas relações sociais e econômicas. Mas não é isso. Quando pensamos nas coisas do alto, nas coisas de Deus e no que Jesus fez e tem preparado para nós, temos a segurança e a força para lutar contra a natureza humana corrompida. E lutar contra a imoralidade sexual, a indecência, as paixões mas os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Lutar contra a raiva, contra os sentimentos de ódio é mentira. Pensar nas coisas do alto, então, não é se tornar indiferente com a história aqui, mas é saber que, com Jesus nos dando paz, podemos lutar de verdade como novas pessoas renovadas por Deus. Oração. Senhor, sob o teu amor já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Ajuda-nos a olhar para o alto para aprendermos a viver aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu abrir aqui o Skype de vocês. O chat, na verdade, né? Bom dia, Tamires que entrou agora. Azoline também. Paula. Entraram agora. Então vamos lá. Eu vou começar com o LIP. Não precisa abrir o LIP, eu vou projetar aqui para vocês. Ele está... Deixa eu só compartilhar a tela que vai ajudar um pouquinho, né, gente? Se eu não compartilhar... Vamos lá, compartilhar. Aí. Prontinho? Estão vendo a minha tela? Sim, obrigada, João. Eu falei que eu abri um e abri o outro. Peraí, eu coloquei na outra tela. Aqui. Isso daqui está na página 13, tá? Do livro de vocês. Então não precisa abrir que eu vou projetar. Verbos transitivos e intransitivos está no LIP 2, na página 13. Está no roteiro também de estudos. Então vocês têm algumas lições ali e no caderno de atividades também. E lá já está constando, se não me falha a memória, a data da correção também, tá? Aí da página, no caderno de atividades, está 3 a 6, que é de análise sintática também. Então vamos lá. Os verbos. Nós vamos trabalhar com os transitivos e os intransitivos. Verbo de ligação nós já trabalhamos. Nos exercícios que eu passo sempre tem verbo de ligação. Agora a gente só vai trabalhar com o transitivo e intransitivo. Lembrando que o transitivo, ele vai pedir complemento, e ele pode ser direto ou indireto. E o intransitivo não pede complemento. Aqui ficou ao contrário, mas tudo bem, não era essa a intenção. Verbos transitivos e intransitivos. Ainda na página 13, tá assim. Os adultos trabalham, as crianças brincam. Escreva o predicado de cada uma delas. Primeira coisa que eu vou olhar é o verbo. Então, qual que é o verbo aqui? Trabalham. Qual que é o sujeito? Quem que pratica a ação? Os adultos. Então, o que eu falo desse sujeito é o meu predicado. Então, qual que é o predicado? Trabalho.
As crianças brincam. Verbo brincam. Quem pratica são as crianças e o que eu falo delas é o meu predicado. Então, na letra A, qual que é o predicado? Trabalham e nessa daqui, brincam. Eu sei o que significa ação de trabalhar e de brincar? Sei. Então, estamos diante de um predicado verbal. Quais os núcleos? Se eu sei o que significa esta ação, o núcleo é o próprio verbo, porque estamos falando de um predicado verbal. Elas têm sentido completo? Sim. Neste contexto que nós temos aqui, nós não precisamos de complemento. Os adultos trabalham e vocês entendem que eles ou saem de casa para trabalhar, ou trabalham mesmo dentro de casa, né? Mas fazem alguma atividade que recebem dinheiro em troca disso. As crianças brincam, vocês imaginam as crianças com uma série de brinquedos perto delas, ou correndo, mas sendo felizes, brincando. Então não precisam nenhum desses dois verbos de complemento. Daí os intransitivos. Certo nessa parte? Tudo bem? Aí vocês têm o exercício 39 que pede para fazer no caderno, tá vendo? Ó? Beleza, tudo certinho. O 38 também pediu, mas vocês viram que dá para fazer aqui do lado, ó. Não precisa fazer no caderno não, tá? Por mais que tenha aqui, vocês usem o próprio espaço para responder aqui do lado, seguindo isso que eu coloquei para vocês, tá? E vai assim até o 41. Dá para fazer tranquilamente nos espaços que vocês têm aqui, tá? Aí o 42 fala da preposição. E o que eu fiz para vocês? Eu coloquei algumas preposições também. Porque na hora que você vai fazer o verbo transitivo indireto, eu tenho que olhar para a pergunta do verbo para poder ver se na pergunta eu tenho preposição. E como que eu vou saber qual que é a preposição? Eu não posso confundir preposição com artigo. Artigo é o, a, os, as, uma, uns e umas. Artigo definido e indefinido. A preposição eu também tenho o a, mas é totalmente diferente de preposição de artigo, porque o artigo vai dizer para mim que a próxima palavra é um substantivo, que a próxima palavra, no caso do a, artigo, né, é feminino e está no singular. A preposição não, é a pergunta que vai acompanhar o verbo e também vai acompanhar o seu complemento. É totalmente diferente o contexto da preposição, tá bem? Na dúvida, troque por para. Se der o mesmo sentido, é preposição. Aí na página 14, o livro trabalha desta forma. Verbos intransitivos não precisam de complemento verbal, podem constituir sozinhos o predicado da oração. Eu ia falar um exemplo que está lá na correção. Por exemplo, amanheceu. Só tenho um verbo, mas eu consigo classificar sujeito, predicado, consigo classificar tudo. Então, ele pode ou não ter complemento. Complemento não. Ele pode ou não ter alguma informação a mais dentro do seu contexto. Por exemplo, amanheceu rapidamente. Aí eu tenho um advérbio, um adjunto adverbial de modo. Mas não faz parte do complemento. Ele só é uma característica a mais do meu verbo intransitivo. Lembrando que o advérbio ele pode modificar o verbo, né? Então, ele está dando uma característica a mais. Verbos transitivos direto, que nós usamos como VTD. É um verbo que vai pedir complemento, e esse complemento se refere ao verbo, e não ao sujeito, como acontece no verbo de ligação. A pergunta que eu faço para o verbo não tem preposição, por isso é direto, sem preposição. E o complemento vai receber o mesmo nome. Se aqui é transitivo direto, aqui vai ser objeto direto. Verbo transitivo indireto. Ele pede complemento também, porque é transitivo. In é não. Transitivo quer dizer que pede complemento. Só que desta vez ele pede complemento e com preposição. Então, na própria pergunta que eu faço para o verbo tem preposição e na resposta também tem preposição. Se eu marcar que o meu verbo é transitivo indireto, o meu complemento será classificado como objeto indireto. É só olhar a preposição e sair colocando como verbo transitivo indireto? Sempre falo isso para vocês. Não, porque muitas vezes você tem uma outra classificação de objeto direto, que nós chamamos de objeto direto preposicionado, ou seja, o meu objeto direto tem preposição. Vai ter isso pra gente? Ainda não. Pode ficar tranquilo que isso daí não é conteúdo ainda para vocês. Mas o que vocês têm que entender é que não é porque você olhou uma preposição e já vai colocar transitivo indireto. Sempre tem que olhar o verbo é que vai dizer tudo para vocês
Se ele tem complemento, qual é o sujeito, ele que vai dizer tudo. E ainda temos o transitivo direto e indireto, ou seja, ele pede os dois complementos. Não quer dizer que vocês terão os dois, mas ele pede. Então vamos trabalhar aqui com exemplos. Transitivo e indireto. Cláudia nasceu. O verbo é nasceu. Quem praticou a ação? Cláudia. Se eu falo Cláudia nasceu, eu já consigo entender tudo, não preciso de complemento. Aí o livro coloca assim, em São Paulo. Em São Paulo não me dá ideia de lugar? Então ele não está complementando o verbo, ele está dando uma característica para o verbo. Então é adjunto adverbial de lugar. Vamos aqui para o transitivo direto. Meu pai comprou um livro. Verbo, comprou. Quem praticou a ação? Meu pai, sujeito. Tudo isso daqui é meu predicado. Meu pai comprou. Dá para entender? Ou vai pedir complemento? Fala assim, eu comprei. Você vai falar, comprou o quê? Neste caso, ele comprou um livro. Um livro complementa o verbo ou dá uma característica aqui para o meu sujeito? Complementa o verbo. Se complementa, eu já sei que é transitivo. A pergunta que eu fiz para o verbo, comprou o quê? Eu tenho só artigo, não tenho preposição. Se eu não tenho preposição, transitivo direto. E aí é só classificar o meu complemento, que é objeto direto. Mesmo raciocínio para este daqui. Meu amigo gosta de rock. Verbo gosta. Quem praticou a ação? Meu amigo. Sujeito, meu amigo. O que eu falo dele é o predicado, gosta de rock. Meu amigo gosta. Dá para entender ou vai pedir complemento? Vai pedir complemento. Do que você gosta, do que ele gosta? De rock é o meu complemento. De rock, complementa o verbo ou também dá uma característica para o amigo? Só complementa. Se só complementa, eu já sei que é um verbo transitivo. A pergunta que eu faço aqui para o verbo, gosta de quê? Tem uma preposição de. Se eu tenho preposição, verbo transitivo indireto, VTI, e é só nomear o meu complemento como objeto indireto. E o último, entregaremos a encomenda ao cliente. Verbo, entregaremos. Quem praticou a ação? Nós. Está escondidinho aqui no meu verbo. O que eu falar do sujeito é o predicado. Entregaremos a encomenda ao cliente. Beleza. Olhando para o verbo entregar, eu sei o que significa esta ação. Predicado verbal. Mas se eu olhar para o verbo entregar e pensar na ação dele, quem entrega, entrega algo para alguém, certo? Eu entreguei a prova ao aluno, entreguei flores à moça, entreguei uma bala à criança. Então, entrega algo sempre a alguém. Então, o que entregaremos? A encomenda ao cliente. Tudo isso é meu complemento. A encomenda ao cliente só complementa o verbo ou também dá uma característica para nós? Só complementa. Então, é um verbo transitivo. Aí, o que a gente fez aqui com o verbo entregaremos? Qual foi a pergunta? Na verdade, quais foram, né? Entregaremos o quê? A encomenda. E para quem? Ao cliente. Ó o azinho aqui e o azinho aqui, ó. Que eu falei para vocês. Não adianta sair olhando e falando que é preposição, tá? Você tem que olhar sempre para o verbo. Então, o que entregaremos? A encomenda. Aqui é um artigo da encomenda, tá? E aí, o que eu vou fazer? Peguei aqui meu complemento. A encomenda ao cliente, complemento o verbo, é um verbo transitivo. Vou pegar aqui, olhando o verbo de novo, vou ver as perguntas. O que? Para quem? Então, eu já sei que é transitivo direto e indireto. Agora, eu vou sair à caça dos complementos. Entregaremos o que? A encomenda, objeto direto. Para quem? Ao cliente. Aí, aqui é uma preposição, é objeto indireto. Certinho até aí? Só para relembrar. Tranquilo? Tá? Ainda vou fazer as correções, né, também dos outros, vai ficar até mais claro, que aí lá na outra é mais completa. Beleza, certinho. Regência de alguns verbos. Aí nós temos um texto, e vocês têm as atividades também da página 15. Na página 14 é só isso aqui que eu passei para vocês, que eu acabei de explicar, e esse texto. Aí na página 15 tem alguns exercícios sobre o texto. Leia essa dissertação escolar. Doce Içara com sabor amargo. Içara é a capital do mel, cidade mais doce do Brasil. Agora com um sabor diferente, amargo, que vem preocupando seus moradores. Numa localidade vizinha, na zona rural de Santa Cruz, há um projeto para a instalação de uma mina de carvão.
Com a abertura da mina, os moradores descontentes acabaram abandonando suas terras, vendendo-as e deixando para trás toda uma vida dedicada ao campo, especialmente à apicultura. Durante a entrevista realizada na Câmara Municipal de Vereadores, um vereador informou que os projetos foram discutidos e aprovados. A polêmica continua, no entanto, a decisão caberá ao Poder Judiciário. Penso que a população deveria ser consultada sobre o assunto. Os agricultores e a empresa mineradora deveriam ter a preocupação com o meio ambiente, cumprindo a Constituição brasileira que prevê que a agressão ao meio ambiente é crime. Segundo pesquisa realizada pela 4ª série, turma 43 da Escola Estadual Antônio Colonetti, das 819 pessoas ouvidas de várias localidades do município de Içara, constatamos que 70% são contra a instalação da mina, porque prejudica o meio ambiente, o solo, a água, o ar, a vida dos seres vivos. Com risco de morte, além do cheiro insuportável da perita. Elas têm consciência de que a mina vai acabar com a atividade agrícola, vai prejudicar a terra. Porém, 30% são a favor, pois a abertura da mina de carvão trará novos empregos, lucro ao município, com aumento de arrecadações dos impostos, crescimento, novas tecnologias, modernidade, além da fabricação do cimento, energia, aço e etc. Na minha opinião, a localidade de Santa Cruz tem muitas famílias que vivem lá há anos, trabalhando na terra, tirando o seu e o nosso sustento, e precisam permanecer na terra sem que haja a instalação da mina. Continuar com a terra fértil, cheia de plantações, água pura, potável, com pessoas que a amam, será a melhor solução. Afinal, este sabor amargo do carvão precisa ser conhecido por todos, adoçado com um pouquinho de mel, preservando a vida. Texto de Joyce Z. da Silva. O que ela fez aqui? Estamos falando de dissertação escolar, então ela apresentou este nome, Doce Içara, porque se a gente só ler aqui o título, a gente vai falar assim, o que é Içara, né? Então ela apresenta o que é Içara, ela explica o que está acontecendo, qual que é o drama que eles estão vivendo, o que a justiça faz. Depois, sobre a população, o que a população acredita, então tem um lado que é a favor, tem um lado que é contra, ela põe até as porcentagens, e ela encerra com a opinião dela, fazendo o apanhado de todas as ideias que ela já apresentou ali, todos os argumentos. Então, o que ela levou em consideração como negativo, aqui ela vem para o lado positivo. Então, você não precisa acabar com tudo para deixar de ter tudo isso daqui. Quer dizer, se eu, particularmente, eu sou a favor da Joyce aqui. Eu sou contra isso daí. Porque vai acabar com a terra, vai acabar com as plantações, com a água pura, né, gente? Aí, quer dizer, as pessoas são obrigadas a saírem de lá, tudo que construíram, as casas, toda a vida, né? Apesar de ter pessoas que, não, mas olha, vai aumentar a economia. Beleza, vai aumentar a economia, mas também você não vai ter mais nada aqui, né? Né, Júlia, também acho. Mas é o dinheiro que tem mais valor, né? É o dinheiro que tem mais valor. Infelizmente, as pessoas correm atrás do dinheiro, né? E aí ela explica sobre esse sabor amargo, né? Que ela fala do carvão, porque se instalar realmente para carvão, eles vão perder tudo isso daqui. Aí vai deixar de ser a cidade do mel para ter o sabor amargo. Olha que lógica que ela faz, bem bacana, né? E aí vocês têm alguns exercícios sobre isso. Pronomes. Aqui é a regência de alguns verbos. Esse daqui é bem bacana, essas regências. É uma tabelinha bem pequenininha, tá na 15. O que acontece? Eu sempre falo para vocês o seguinte. Você tem que olhar o verbo e ver o contexto dele. Nem sempre aquele verbo vai ser o que você sempre viu. Por exemplo, se eu falo o verbo andar. De cara, você fala, o verbo andar é de ligação. O verbo ser também é de ligação. Tá, pode ser que dentro de um contexto, na maioria das vezes, ele será mesmo de ligação. Então, se eu falo assim, eu ando cansada. Aí eu estou diante de um verbo de ligação, certo? Porque cansada está se referindo, né, ao sujeito eu. Então, é o modo como eu estou. Ok. Mas se eu falo assim, eu ando depressa, já não é mais verbo de ligação. Depressa passa a ser o modo como eu ando, né? Então, ele passa a ser verbo intransitivo. A mesma coisa aqui com estes verbos. Eles, dependendo do contexto, pode ser transitivo direto ou indireto. Agradar. Neste caso de agradar, ele só vai ser indireto, porque quem agrada, agrada a alguém. Agradar a namorada, por exemplo.
Agradecer, quem agradece, agradece a alguém. Então, agradeceu ao amigo. Só pode ser indireto. Eu não agradeço o amigo, eu agradeço ao amigo. Ah, mas eu falo agradeço o fulano. Então, você está conjugando errado. Você está fazendo o complemento errado, tá? Aspirar. Nós temos dois sentidos. Ele pode ser direto ou indireto. Quando que vai ser direto? Quando eu tenho o sentido de inspirar. Aspirar o perfume da manhã. Aí é transitivo ou direto. Pode ser, Gabriel. Pode ser. E o indireto? No sentido de desejar. Aspirar a uma vida melhor. Então, se eu penso como inspirar, é direto. Se é no ato de desejar, porque é desejo de alguma coisa. Aspirar? Quando você... Peraí. Aspirar ou inspirar? Então, você tem dois sentidos aqui, ó. Aspirar, você tem dois sentidos. No sentido de inspirar, você faz isso para sentir o cheiro da manhã, ou de desejar. Depende do sentido, tá? Aspiro a um cargo melhor na empresa, por exemplo. Eu desejo um cargo melhor na empresa. Certo? Deu para entender a diferença? Sim ou não? Ah, então beleza. Assistir. Assistir também é um que causa bastante. Boa, Arthur. É isso mesmo. Lembra do aspirador de pó? Ele aspira, né? Ele suga. É a mesma coisa aqui, ó. Assistir. Nós temos dois sentidos: o sentido de ajudar e de presenciar. Assistir o paciente é transitivo direto. Ele ficou ajudando. Então, pensa na enfermagem, né? A enfermagem assistiu o paciente, o médico assistiu o paciente. Então, ele ficou ajudando, cuidando daquela pessoa. No sentido de presenciar, como a gente faz com filmes, TVs, é assistir a alguma coisa. Então, eu assisti ao filme, eu assisti ao programa de TV, qualquer um, enfim, se pensa em qualquer programa, no sentido de presenciar ao alguma coisa, né? Ele tem a preposição. Quem assiste o filme também está fazendo o mesmo erro de agradecer, tá? Está agradecendo errado. Então, quando agradecer tem preposição e quando for assistir alguma coisa também tem preposição, tá? Então, eu assisti ao filme, fica bem mais elegante, tá? Obedecer. Ele é só transitivo indireto, porque quem obedece, obedece a alguém, certo? Então, aqui, obedecer aos pais. Gabriel, agora tudo faz sentido, tá vendo? Então, quem obedece, obedece a alguém, precisa de preposição. Visar. Eu tenho dois sentidos, de mirar, visar o alvo, aí é transitivo direto, não preciso colocar mais nada. Se eu tiver com o sentido de pretender, aí eu preciso da preposição, visar ao sucesso. Esse daqui vocês não usam muito, esse verbo aqui, mas vocês veem mais em leituras, né? Não usam muito no dia a dia para fala, não é comum nosso. Mas é bom vocês saberem que o visar no sentido de mirar é direto e no sentido de pretender é indireto. Certo? Isso daqui é uma observação bem bacana, ó, o verbo preferir. Ele é transitivo direto e indireto. Por quê? Porque quando você prefere algo a alguma coisa. Ah, eu prefiro, por exemplo, o que você prefere? Não vai ser sempre assim, o que você prefere? Chocolate branco ou chocolate preto? Aí você fala chocolate branco, enfim, cada um faz o seu. Então, você sempre, quando se referir ao verbo preferir, ele vai pedir as duas coisas. Porque se você vai preferir um ao outro. Ao Arthur, qualquer um, né, Arthur? Tá bom. Sem do chocolate, tá bom. Então, sempre a gente tem que pensar desse jeito. Se eu prefiro, é porque eu prefiro uma coisa dentre as outras, tá? Prefiro dormir do que acordar cedo neste tempinho, ok? É um verbo transitivo direto e indireto. E aí vocês têm algumas perguntinhas também sobre regência verbal. E o último texto, necessidade de alegria. O ator que fazia papel de Cristo no espetáculo de Nova Jerusalém ficou tão compenetrado da magnitude da tarefa que de ano para ano mais exigia de si mesmo, tanto na representação como na vida rotineira. Não que pretendesse copiar um modelo divino, mas sentia necessidade de aperfeiçoar-se
moralmente, jamais se permitindo a prática de ações menos nobres, e exagerou em contenção e silêncio. Sua vida tornou-se complicada, pois os amigos de bar o estranhavam. Os colegas de trabalho no escritório da Impetur, empresa pernambucana de turismo, passaram a olhá-lo com espanto, e em casa a mulher reclamava de seu alinhamento. No sexto ano, alinhamento é que ele ficava aéreo, tá? Ficava voando. No sexto ano de encenação do drama sacro, estava irreconhecível. Emagrecera, tinha expressão sombria no olhar e repetia maquinalmente as palavras tradicionais. Seu desempenho deixou a desejar. Foi advertido pela Impetur e pela crítica. Devia ser durante o ano um homem alegre, descontraído, para tornar-se perfeito intérprete da paixão na hora certa. Além do mais, até a chegada a Jerusalém, Jesus era jovial e costumava ir a festas. Ele não atendeu às ponderações, às considerações. Acabou destituído do papel, abandonou a família e dizem que se alimenta de gafanhotos no agreste. Esta matéria saiu no Ministério da Educação em 2008, que saiu no MEC, tá? Olha só que ponto chega, né? E aí vocês têm qual que é a principal informação, qual a informação principal no texto Necessidade de Alegria? Vocês têm 4 opções e aqui vocês têm um comentário sobre. Drama, né? Pois é, Júlia, que drama. A pessoa levou muito a sério aquela vida, né? Vamos lá. Caderninho nas mãos aí. Eu acho que melhor eu deitar. Dá para vocês enxergarem bem assim? Tá tranquilo? Do jeito que tá aqui? Sara, você é assim? Então beleza. Você é dramática assim, Sara? Ou no sentido de exigir muito de você? Bom. Tá tranquilo o tamanho da letra, então tá ótimo. Então vamos lá. Podemos começar a correção? Sim, não? Todo mundo já pegou o caderninho? Então vamos lá. A recepcionista entregou o relatório. Primeira coisa que eu vejo, verbo. Entregou. Bora lá, vamos nessa. Quem praticou a ação é o meu sujeito, a recepcionista. Vou olhar para o meu sujeito e localizar o núcleo. Qual que é a palavra principal aqui que faz a ação? Recepcionista. O que eu falar dessa recepcionista é o meu predicado. Entregou o relatório. É mesmo, pode tirar instantâneo. O Rodolfo vai ser o fotógrafo? De novo? Professora, Oi. com licença. No número 12, a classificação do sujeito. Você colocou o núcleo do sujeito. Eu coloquei o núcleo. Muito obrigada. É verdade. Rodolfo vai tirar, então? O instantâneo. Recepcionista é o núcleo. Um núcleo só. Simples. Brigadão. É o fotógrafo da vez, né? Vai tirar instantâneo, então vai lá. Então é o Rodolfo. Cada um que eu terminar, Rodolfo, você tira, tá? Porque ele ocupa bastante espaço. Então, cada letrinha você tira o instantâneo. Núcleo do predicado. Vou olhar para o meu verbo. Sei o que significa a estação de entregar? Consigo imaginar? Sim. Núcleo do meu predicado é um verbo, predicado verbal. Olhando para o meu verbo. A recepcionista entregou. Tem sentido completo ou vai pedir complemento? Vai pedir complemento. Quem entrega, entrega algo a alguém. Então, eu já sei que o complemento aqui, o relatório. E já preencho aqui o meu complemento. O relatório só complementa o verbo ou dá uma característica para o sujeito? Complementa. Se complementa, eu já sei que é um verbo transitivo. Isso. Mas eu vou lembrar do verbo entregar. Quem entrega, entrega algo a alguém. Se eu tenho 2 perguntas, então eu vou colocar aqui. Entrega algo, direto, a alguém, com a preposição indireto. E vou sair à caça. O que ele entregou? O relatório. Só tem uma coisinha aqui. Esse o relatório não tem preposição e eu estou trabalhando com esta primeira parte, que é direto. Então, eu já vou classificar objeto direto. E para quem ele entregou? Não está escrito. Então, eu coloco entre parênteses, igual a gente faz com o sujeito oculto. A gente sabe que existe, mas não está lá, certo? A mesma coisa aqui, a gente sabe que tem, porque ele entregou o relatório para alguém. Nem que ele deixou em cima da mesa lá, mas ele entregou na mesa de alguém. No caso, a recepcionista, né?
Então, você vai ter que colocar entre parênteses para dizer, olha, o meu verbo pede os dois complementos, mas este não está aqui na minha frase. Ele está escondido, certo? Adjunta de nominal. Aí eu vou olhar aqui para o meu sujeito e vou olhar para o meu complemento. No caso, eu tenho recepcionista como núcleo, sobrou o A, que é artigo. Se é artigo, entra como adjunta de nominal. No meu complemento, eu tenho o relatório, que é o núcleo, e eu tenho o artigo aqui, o. Também vai como adjunto adnominal. E adverbial, não temos. Certo nesta? Olha o instantâneo. Beleza. Cadê o fotógrafo? Aê! Vamos descer esse daqui. Os alunos e os professores participaram do ensaio geral. Verbo, participaram. Quem praticou a ação? O que, Sara? Desculpa, do quê? Os alunos e os professores. Núcleo, quem é que fez a ação? Eu tenho alunos e tenho professores. Neste caso, dois núcleos, composto. O que eu falar deles é o meu predicado. Participaram do ensaio geral. Núcleo do predicado. Sabe o que significa ação de participar? Sei. Então, este é o meu núcleo. Eu imagino essa ação. E o meu verbo é o núcleo, predicado verbal. Os alunos e os professores participaram. Dá para entender? Eu participei? Primeira coisa que vocês vão falar é participou do quê? Já que eu tenho o complemento, no que eles participaram? Do ensaio geral. É o meu complemento. Do ensaio geral, só complementa o verbo ou dá uma característica pro sujeito? Complemento verbo. É um verbo transitivo. A pergunta que eu faço para o verbo, participaram do quê? Tem preposição? Tenho a preposição de. Se eu tenho preposição, transitivo e indireto, é só eu nomear aqui o meu complemento como objeto indireto. Tenho preposição aqui no sujeito? Tenho. Tenho os de alunos e os de professores. Lembrando, tem que colocar as duas vezes? Tem, porque um se refere ao núcleo alunos e o outro se refere ao núcleo professores. O E não entra porque o E não faz parte das classes gramaticais que são adjuntos adnominais. O E é conjunção, ele não entra aqui. E adjunto adverbial? Não temos. Dúvidas? Tranquilo? Beleza, já saiu instantâneo. Há muitos peixes no aquário. Que do? O do complemento você está falando, né, Rodolfo? O Rodolfo não, Ricardo. É, Ricardo. Sim, é verdade. Eu tenho o ozinho daqui, ó. Que é D mais O. Muito obrigada. Então, além deste, nós temos o aqui do ensaio geral. Tira outro instantâneo, por favor. E além disso, o geral. Eu não fui para o complemento, né? Saiu o geral aqui também? Saiu. Então tá. Eu fiz só o do sujeito. Aí do ensaio geral também tem, ó. Este ozinho e o geral do complemento. Certo? Vamos lá. Há muitos peixes no aquário. Beleza. Verbo há. Verbo haver, eu tenho que lembrar lá das regrinhas. Se eu conseguir trocar o verbo haver pelo
sentido do verbo ter ou existir, eu não tenho sujeito. Então, se eu trocar pelo verbo ter, tem muitos peixes no aquário. Beleza, manteve o sentido, então eu já sei que eu não tenho sujeito. Se eu não tenho sujeito, a classificação é inexistente. Sendo assim, tudo isso é o meu predicado. Eu tenho o verbo peixes no aquário. Tem o que significa a estação de haver, de ter ou de existir? Sim. Então, o núcleo é o próprio verbo. Se o núcleo é o verbo, predicado verbal. Eu falo a ou tem. Dá para entender? Ou vai pedir complemento? Pede complemento. O que que tem? Peixes. Isso. Este é o meu complemento. Peixes. Só complementa o verbo ou dá uma característica para o sujeito que não tem? Complementa meu verbo. Então, eu já sei que é um verbo transitivo. O verbo pede preposição? A o quê? Não, só tem o artigo. Então, é transitivo direto e meu complemento, objeto direto. Adjunto adnominal. Eu tenho só aqui, ó. Que é em mais o. Deixa eu marcar aqui de verdinho. Só tenho este adjunto adnominal. Aí vocês fazem a localização, né? E adjunto adverbial? Aí eu tenho muitos e tenho no aquário. Se eu tivesse que classificar, intensidade e lugar. Certo? Dúvidas? Tranquilo? Beleza, já tiraram instantâneo. Ele não gosta de café. Vamos mudar a folha aqui de novo. Vai ficar uma coisa só. Beleza? Verbo, gosta. Quem praticou a ação? Ele. Um núcleo só, sujeito, simples. O que eu falo desse sujeito é o meu predicado. Não gosta de café. Sei o que significa ação de gostar? Sim. Então é meu núcleo. Sendo o verbo núcleo, predicado verbal. Olhando para o meu verbo. Ele não gosta. Dá para entender ou vai pedir complemento? Pede complemento. Quem não gosta, ou gosta, gosta de alguma coisa. Do que ele não gosta? De café. É o meu complemento. Este complemento só complementa o verbo ou dá uma característica pro sujeito? Complementa o verbo, que é verbo transitivo. A pergunta que eu faço para o verbo, gosta de quê? Tem preposição? Tenho. Preposição de. Então, é transitivo indireto e o meu predicado é objeto indireto. E olha a preposição aqui também. A mesma preposição. Adjunto adnominal. Não tenho no sujeito, não tenho no meu complemento. E adjunto adverbial, eu tenho o não, que é de negação. Dúvidas? Olha o instantâneo. Cadê o fotógrafo? Aê! A mãe ama o bebê. Verbo, ama. Quem praticou a ação? A mãe. Opa. Núcleo, mãe. Um núcleo só, simples. O que eu falo da mãe é o meu predicado. Podem ver que eu faço sempre as repetições das mesmas perguntas, o mesmo raciocínio. Para quando vocês estiverem fazendo a análise, sempre pensar do mesmo jeito, que aí vocês não têm erro. Núcleo do predicado. Sei o que significa ação de amar? Sim. Então é meu verbo. Se é o verbo, meu núcleo, predicado verbal. Olhando para o verbo ama. Quem ama, ama algo.
ama alguém, ele pede complemento? Sim. Neste caso, a mãe ama o quê? Ou ama quem? Ama o bebê. Eu não gosto de maiúsculo aqui. O bebê complementa o verbo ou dá uma característica para a mãe? Complementa o verbo. Então, é um verbo transitivo. Na pergunta que eu faço para o verbo, tem preposição? Ama o que ou ama quem? Não tenho. É transitivo, direto, e aí o meu complemento é objeto direto. Adjunto adnominal. Aqui eu tenho núcleo mãe e artigo a. Um adjunto adnominal. Aqui eu tenho bebê substantivo e artigo o. E adverbial? Não tenho. Dúvidas? Acho que não saiu a última, Rodolfo. Tira de novo. Ou saiu? Não estou vendo daqui, não. Aê, obrigada. Dúvidas? Tranquilo? Correção, vocês estão acertando? Beleza. Ele está ansioso. Verbo, está. Quem praticou a ação? Ele. Um núcleo, sujeito simples. O que eu falo dele é meu predicado. Está ansioso. Ele está. Consigo entender? Não. Ele está ansioso. Agora eu consigo entender. Ansioso é o meu núcleo, não é o verbo, e sim uma característica dele. Então, é um predicado nominal. Ansioso. Aliás, ele está. Pede o complemento. É o ansioso. Ansioso só complementa o verbo ou dá uma característica para o sujeito? Aqui. Ele está dando uma característica. Como é que eu sei? Masculino singular, masculino singular. Então, se ele está dando uma característica, o meu verbo é um verbo, eita, de ligação. Aê! Agora foi. O meu verbo é de ligação, a classificação que o meu complemento recebe é de predicativo do sujeito. Adjunto adnominal. No sujeito eu tenho? Não. No meu predicado eu tenho? Opa! No meu complemento, desculpa. Eu tenho? Também não. Não tenho aqui e não tenho aqui também. Dúvidas? Tranquilo? Instantâneo? Beleza. Então a gente vai parar por aqui a correção. Aí é adjetivo, Sara. É adjetivo, sim. Por isso que eu falei característica. Tava um. Ih, não entendi, Ricardo. Tava o quê? Ah, agora sim, entendi. Pessoal, então na próxima aula a gente termina essa correção. A próxima aula é na segunda. Já vai sair um novo roteiro de estudos para vocês amanhã. Lembra de fazer somente as lições depois que eu explicar o conteúdo, tá? Não façam antes. E já tem desta semana também os roteirinhos lá de lições que eu já expliquei hoje, beleza? Então, para vocês, bom dia, boas aulas, bom final de semana, que agora a gente se vê só na segunda. Belezinha? Em pé.